Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o Raimundinho e vou falar alguma coisa com você a respeito do novo Código de Processo Civil que entrou em vigor no último dia 18 de março. A primeira observação que eu gostaria de fazer seria exatamente com relação à vigência desta nova lei. A Lei 13.105, ela foi sancionada no dia 16 de março de 2015, a publicação se deu no dia seguinte, dia 17, portanto, dado o previsto o prazo de 1 ano de vacatio legis, o novo código entrará em vigor, ou entrou em vigor, como eu já disse, no último dia 18 de março deste ano. Mas não jogue fora o seu código de 73, porque ele continuará sendo aplicado a alguns feitos. Eu aconselho que você leia os artigos 1045 seguintes para ficar bem informado a respeito disso. Por exemplo, aquelas ações que na sistemática do Código passado previam procedimento sumário ou procedimentos especiais não mantidos no novo Código, essas ações, até que sejam sentenciadas, continuarão observando as regras do novo Código de Processo Civil. Vou lhes dar exemplos. Se antes do dia 18 de março tivesse sido ajuizada uma ação de indenização por dano a acidente automobilístico pelo procedimento então sumário, evidentemente que estas regras do procedimento sumário continuariam sendo aplicadas até que o feito fosse sentenciado. Mas se a ação for ajuizada já na vigência do novo Código, o procedimento será o procedimento comum de que trata este novo Código. Outra questão, aquelas ações para as quais previstos procedimentos especiais no Código passado e que não foram mantidos no novo Código. Exemplo, ação de denunciação de obra nova, ação de dar contas. Estas ações não terão mais procedimento especial, certamente que poderão ser ajuizadas pelo procedimento comum. Mas se tiverem sido ajuizadas ainda na vigência do Código anterior, serão aplicadas as regras do Código anterior até que seja prolatada a sentença nestes feitos. Gostaria de lembrar também que aquelas leis especiais que continuam vigentes tratando de procedimentos especiais continuarão em vigor, como, por exemplo, a Lei da Ação de Alimentos, a Lei do Mandado de Segurança. Outra questão com relação à vigência da lei, os procedimentos probatórios. Aqueles procedimentos probatórios requeridos ou determinados de ofício pelo juiz na vigência do Código passado continuarão seguindo as regras do Código passado, de acordo com o artigo 1047 deste novo Código de Processo Civil. E gostaria de lembrar também que a execução por quantia certa contra devedor insolvente, ela vai seguir as regras do Código passado até que seja editada uma nova regra que regulamente essa execução contra o devedor insolvente. São as observações iniciais que eu gostaria de passar para vocês, lembrando também a respeito dos juizados especiais. Sabidamente, os juizados especiais são uma justiça paralela ao lado da justiça comum. E os juizados especiais, os processos que lá têm tramitação, continuarão sendo regidos pela Lei 90/99 no plano federal e pela Lei 10.259 no plano, pela Lei 90/99 no plano estadual e pela Lei 10.259 no plano federal. Estas leis não sofreram modificação, a não ser no que toca aos embargos de declaração, que agora na sistemática dos juizados especiais, ao invés de suspender, vão interromper o prazo para outros recursos, modificada que foi a redação do artigo 50 da Lei 90/99. E também o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está previsto no CPC e agora estará sendo previsto também aplicável na sistemática dos juizados especiais. E queria lembrar, por último, a respeito dos prazos, que aquelas intimações que você tiver recebido antes do dia 18 de março, elas continuarão valendo e você deverá praticar os atos, aplicar os prazos relativamente às regras do Código passado, não às regras do Código novo. Por exemplo, se no dia 15 de março deste ano de 2016 você tivesse sido intimado para praticar um ato com prazo de 15 dias, você contaria este prazo de acordo com a sistemática da lei anterior. Em outras palavras, você vai considerar para contar o prazo a lei aplicável na data em que você tiver sido intimado para a prática do ato. São as primeiras considerações que eu gostaria de fazer a respeito da vigência do Código de Processo Civil. Vamos falar agora, na sequência, da sistematização do novo Código. Ele é melhor do que o Código passado porque ele é dividido em parte geral, em que tratados institutos afins a todos os tipos de processo, e parte especial, em que o Código vai tratar do processo de conhecimento, com cumprimento de sentença e procedimentos especiais, vai tratar também da execução de títulos extrajudiciais, dos processos nos tribunais, incluídos os recursos, e com as últimas disposições. Com relação a essa sistematização, nós vamos começar a analisar os principais artigos do Código a partir do seu início, porque, como diria o filósofo do futebol,
É o óbvio ululante que a gente tem que começar pelo começo. E o Código começa por princípios da Constituição. Nós vivemos hoje um processo constitucional, estão sendo repetidos nos 12 primeiros artigos deste Código, normas que estão na Constituição estão sendo repetidas neste novo Código, para que nos lembremos, todos os operadores do direito, que acima de quaisquer outras normas de processo estão as normas constitucionais. A norma que regulamenta a isonomia, a igualdade no tratamento das partes, a necessidade da ampla defesa com o contraditório, a necessidade da duração razoável do processo, da necessidade da publicidade e também da fundamentação das decisões, são normas que estão repetidas, com lembrete que todos devem cooperar para que assim aconteça no novo processo iniciado com este novo Código. Dentre essas primeiras normas fundamentais, eu gostaria de destacar o artigo 12, que estabeleceu a ordem cronológica da conclusão. O que significa isso? A fila. Se o feito do seu interesse foi para as mãos do juiz ou do tribunal para ser julgado em primeiro lugar, ele deve ser julgado em primeiro lugar, obedecer à fila. Mas esta norma não pegou. Os italianos dizem que fatta la legge trovato l'ingano, feita a lei, o engano logo aparece. Os operadores do direito, antes mesmo desta lei entrar em vigor, fizeram editar uma outra lei, 13.256, agora de fevereiro de 2016, que acrescentou um advérbio nesse artigo 12, dizendo que esta ordem cronológica será observada preferencialmente, o que significa dizer que, se não for observada a ordem cronológica, não haverá problema de nulidade alguma. E também não está prevista nenhuma sanção para o descumprimento desta norma. Então, você pode pedir ao juiz que dê preferência ao seu feito se ele estiver na ordem cronológica, na fila, em primeiro lugar. E gostaria de destacar também, com relação a estas normas, o artigo 15, que determina a aplicação subsidiária do novo CPC ao processo trabalhista, ao processo eleitoral e ao processo administrativo. O Tribunal Superior do Trabalho já editou normas querendo regulamentar a aplicação deste novo CPC, dizendo, por exemplo, que a contagem do prazo apenas em dias úteis não seria aplicável ao processo de trabalho, embora, na nossa ótica, não haja nenhuma norma no texto da consolidação da legislação do trabalho que dispusesse a respeito da contagem dos prazos. No entanto, quem vai dizer o que a lei diz não é a própria lei, mas é o que o juiz disser. O juiz é que diz o que a lei diz e ele está começando a dizer com relação ao processo trabalhista isso. No que toca aos juizados especiais, está havendo divergências. A ministra Fátima Nancy Andrighi, por exemplo, alardeou que esta regra da contagem dos prazos só em dias úteis não seria aplicável nos juizados especiais porque seria incompatível com os princípios que norteiam. Mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já deu uma decisão dizendo que esta norma da contagem dos prazos em dias úteis seria, sim, aplicáveis aos procedimentos dos juizados especiais. São estas normas que eu gostaria de abordar aqui rapidamente com relação às normas fundamentais que regulamentam o Código de Processo Civil. Na sequência, nós vamos falar dos sujeitos do processo e da função jurisdicional. Com relação à função jurisdicional, eu gostaria de destacar a questão do juiz e da sua competência. Qual foi a grande modificação introduzida pela nova lei? Você agora não vai mais arguir incompetência relativa em peça separada, conhecida com o nome de exceção da incompetência ou exceção declinatória de foro. Você vai arguir a incompetência relativa da mesma forma que você arguiria ou arguirá a incompetência absoluta, ou seja, como preliminar na própria contestação. O novo Código quer acabar com esses penduricalhos que ficam tumultuando a vida dos operadores do direito. Então, você, querendo arguir a incompetência relativa, vai fazê-lo na própria contestação como preliminar. Por exemplo, pelo novo Código, as ações de direito de família, separação, divórcio, anulação de casamento, reconhecimento e dissolução de união estável serão da competência do foro daquele cônjuge que tiver a guarda dos filhos. Evidentemente que, se houver guarda compartilhada, poderá ser em qualquer um desses foros. Esta é uma regra de competência relativa. E se, por exemplo, o marido que não tem a guarda dos filhos incapaz quiser ajuizar uma dessas ações contra seu cônjuge que tem a guarda dos filhos, no foro dele, marido, ele não estará observando a regra legal. Caberá então à mulher, por seu advogado, arguir esta incompetência relativa do foro na própria contestação. E uma novidade interessante, ela não precisará se deslocar ao foro onde equivocadamente proposta a ação, poderá protocolizar esta contestação com a arguição nela em preliminar da incompetência no foro da sua própria residência, no foro em que ela estiver pretendendo prevaleça para julgamento das causas. Ainda com relação ao juiz, eu gostaria de destacar um caso novo de impedimento. O juiz vai ficar impedido de julgar as causas que envolvem instituições de ensino em que ele lecione ou aos quais esteja vinculado. E da mesma forma, um caso novo de suspeição. Se antes o juiz era suspeito para decidir causas que envolvessem
pessoas das quais fosse amigo íntimo ou inimigo capital, ele agora também fica suspeito para julgar causas que envolvam advogados dos quais seja inimigo ou amigo íntimo. Então, caso novo de suspeição. E quero lembrar que a lei não usa mais a palavra exceção para arguição de impedimento e de suspeição. Diz que esse incidente vai ser autuado em apartado e poderá ser formulado através de um requerimento. E quero lembrar mais que, se por acaso o juiz não se entender impedido ou suspeito, ele vai apresentar a sua defesa com as suas provas e vai remeter para o tribunal decidir. E a antiga exceção, que agora não tem mais esse nome, não vai obrigatoriamente suspender o andamento do processo. O efeito suspensivo para arguição de impedimento ou suspeição dependerá do relator do incidente no tribunal. Essas as questões que eu gostaria de abordar com relação à função jurisdicional, ao papel do juiz no processo. Falo agora na sequência das partes e dos demais envolvidos no processo. Gostaria de destacar em primeiro lugar, com relação às partes, que se porventura houver o ajuizamento da ação pelo autor contra o réu errado, se ele estiver escolhido erradamente o réu alegando isso em defesa, ocasionaria na sistemática passada a carência de ação e extinção do processo, com a necessidade do autor pagar as custas e ajuizar a ação de novo, dando início a novo processo contra o réu certo. A novidade é que, concordando o autor que tenha de fato ajuizado a ação contra o réu errado, ele poderá emendar a petição inicial, endereçando-a contra o réu certo e, evidentemente, pagando as custas e os honorários relativamente ao réu errado. Mas nós estaríamos economizando um processo, ao invés de extinguir um para começar outro, estaríamos aproveitando aquele mesmo processo para a continuidade contra o réu certo. No que toca aos terceiros, eu gostaria de destacar o incidente criado de desconsideração da personalidade jurídica, que está no artigo 133 do novo Código. Sabidamente, a nossa lei substantiva, como por exemplo o artigo 50 do novo Código Civil, já prevê a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, isto é, se eu estiver demandando contra uma pessoa jurídica e não encontrar bens no seu patrimônio porque desviados pelos seus administradores, eu, por este instituto, poderia ir ao patrimônio desses administradores. É o disregard, a desconsideração da personalidade jurídica que nós importamos do direito anglo-saxônico. Muito bem, com o novo Código está estabelecido um procedimento para que o juiz possa, de fato, fazer a desconsideração. É mister que antes ele enseje a oportunidade de o terceiro cujo patrimônio vai ser afetado, em 15 dias se manifeste, se defenda em respeito ao princípio do contraditório. É uma norma nova que vai resolver uma questão de respeito ao contraditório nesses incidentes. E gostaria de lembrar que esta desconsideração da personalidade pode ser feita às avessas. Se eu estiver demandando quanto uma pessoa física que desviar os bens para o patrimônio da pessoa jurídica, também poderia ir ao patrimônio dessa pessoa jurídica, desde que ela, previamente em 15 dias, seja ouvida para se defender. São questões que eu gostaria de abordar com relação aos terceiros. Abordo agora a questão dos advogados. E abordar a questão dos advogados é abordar a questão dos honorários advocatícios que estão tratados com muito detalhe no artigo 85, seus 19 parágrafos. Quais são as regras lá postas? Em primeiro lugar, o óbvio, que os honorários advocatícios são do advogado. O caput do artigo 85 diz que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então, aquela jurisprudência do STJ está vencida, aquela jurisprudência que, inclusive, consolidada na súmula 306, está permitindo compensação de honorários. A lei expressamente veda a compensação e diz que os honorários são do advogado, que terá, portanto, legitimidade para cobrar esses honorários. Se o advogado participar de uma sociedade, ele poderá pedir ao juiz que esta verba honorária devida a ele, pessoa física, seja paga à pessoa jurídica de que participe, o que vai significar pagar pelo menos 5 vezes menos imposto de renda, é uma grande vantagem. Os honorários têm também caráter alimentar, como aliás já sedimentou o Supremo Tribunal Federal em súmula vinculante recentemente editada, o que significa dizer que nos concursos de preferência, os advogados, como quaisquer trabalhadores, receberão os honorários em primeiro lugar. Os honorários deverão ser fixados de 10% a 20% sobre o valor da condenação. Se não houver condenação, de 10% a 20% sobre o benefício patrimonial buscado. Se não for esta hipótese, de 10% a 20% sobre o valor da causa, mantida aquela regra. Se o valor da causa for inestimável ou pequeno, o juiz decidirá por equidade. É importante destacar também que foi prevista uma modulação para os honorários impostos à Fazenda Pública, que vão variar em percentuais de 1% a 20% sobre salários mínimos. Por exemplo,
Até mais de 100 salários mínimos, o percentual será de 1%, mas em valores menores, até 10, 50 salários mínimos, o percentual será de 10 a 20%. Com relação aos honorários aos advogados públicos, houve muita polêmica na Câmara dos Deputados a respeito, mas a lei aprovou esta remuneração aos advogados públicos com relação aos ônus da sucumbência. Só que vai ser necessária a edição de uma nova lei para regulamentar os honorários dos advogados públicos. E gostaria de dizer também que a lei está prevendo honorários não só para a vitória na causa, mas também na reconvenção, também nos recursos, também no cumprimento provisório ou definitivo de sentença e nas execuções embargadas ou não. Ou seja, todo o trabalho do advogado estará sendo remunerado de acordo com esta lei. Vai surgir uma polêmica com relação aos honorários recursais, porque a lei estabeleceu parâmetros de 10% a 20%, e a pergunta que terá que ser respondida pelos tribunais é a seguinte: se por acaso o juiz, na sentença, remunerando o trabalho do advogado, fixar os honorários no percentual máximo de 20%, ainda assim haveria espaço para que os tribunais fixassem honorários de 10% a 20%? Esta é uma questão que a lei não deixa clara e os tribunais terão que esclarecer nas decisões respectivas. Vamos abordar agora a questão da justiça gratuita, de que o Código Novo trata no artigo 98 e seguintes. Aquele que for pobre continuará, evidentemente, com o direito de demandar sem pagar as despesas respectivas, bastando a pessoa física que declare este seu estado de miserabilidade e, se tratar de pessoa coletiva, deverá fazer prova desse seu estado de necessidade. Ainda que esteja amparada, assistida por advogado particular, a pessoa carente poderá fazer jus aos benefícios. A lei expressa nesse sentido de que o advogado particular, para a pessoa pobre, não afasta o direito dela ter o direito à justiça gratuita. Gostaria de dizer que não há muitas formalidades quanto à justiça gratuita. Ela poderá ser requerida pelo autor na própria petição inicial. O advogado, inclusive, poderá assinar em nome da pessoa pobre, desde que tenha na procuração poderes para pedir justiça gratuita. Se for advogado do réu, poderá requerer na própria contestação, como também na própria contestação poderá impugnar a justiça gratuita deferida à parte autora. Como a pobreza não tem hora para bater a porta, a justiça gratuita, por simples requerimento, poderá ser pedida a qualquer momento, como também poderá ser requerida a justiça gratuita para a prática de determinado ato. Por exemplo, uma perícia muito cara que a parte não tenha condições de pagar, ela pode pedir para aquele ato a justiça gratuita ou mesmo o parcelamento. São novidades trazidas pela nova lei. Ainda mais com relação a respeito da justiça gratuita, os pobres serão assistidos de regra pelos defensores públicos, que continuarão tendo direito à intimação pessoal e prazos dobrados para suas manifestações. Mas é bom lembrar que aquelas faculdades de direito que tenham departamentos de assistência judiciária, estagiários supervisionados por professores, também farão jus aos prazos dobrados e à intimação pessoal. Instituto que eu também entendo aplicar aos advogados dativos, porque há um convênio da OAB com a Defensoria Pública e nesta hipótese de convênio, há, da mesma forma, o direito aos prazos dobrados e à intimação pessoal, que é muito justo, porque os dativos estão fazendo o papel dos defensores públicos. São as questões importantes a destacar com relação à advocacia para os carentes. No que toca agora a outras pessoas que intervêm no processo, falemos do Ministério Público, que quando atuar como fiscal da ordem jurídica, terá 30 dias de prazo para suas manifestações, fazendo jus os membros do Ministério Público a prazos dobrados para suas manifestações e também a intimação pessoal. A mesma regra acontece com relação aos advogados públicos, que terão prazos dobrados para suas manifestações, mas atenção, não mais prazo em quadro para contestar, só prazos dobrados para todos os demais atos e também direito à intimação pessoal para os advogados públicos. São as regras que envolvem essas demais pessoas e a respeito das quais eu gostaria de dizer neste momento. Na sequência, nós vamos falar agora dos atos processuais. Eu começo falando do processo eletrônico. Tem havido muita preocupação com o processo eletrônico, mas dele nós não vamos conseguir escapar. A piadinha que corre é que o advogado que não tiver o token vai ficar excluído do mercado. É preciso que realmente estejamos atualizados para lidar com o processo eletrônico. O novo código que traz de novidades com relação ao processo eletrônico. A grande novidade é com relação aos prazos. Você poderá praticar os atos, protocolizar as suas petições até as 24 horas, com uma grande vantagem. E também o processo eletrônico vai eliminar etapas mortas. Eu explico melhor. Hoje você
Na sistemática anterior, melhor dizendo, você protocolizaria a petição no protocolo, o protocolo, quando desse tempo, mandaria para a secretaria, quando desse tempo, localizaria os autos do processo, faria anexar aquela petição, bateria carimbos daqui e dali para mandar para o juiz. Com o processo eletrônico, isso não acontece. A petição já é mandada diretamente pelo sistema, já vai estar à disposição do juiz para despachá-la. Nós não precisaríamos, portanto, de edifícios grandes dos fóruns e tampouco de muitos funcionários. O desemprego certamente vai acontecer, como está acontecendo com relação à informatização que os bancos já vêm fazendo com as nossas contas bancárias, não é mesmo? Bom, com relação ao processo eletrônico, é importante destacar que a lei prevê que a Justiça disponibiliza em todas as comarcas aparelhos que possam ser acessados pelos advogados, não só para, por intermédio deles, mandar petições, mas também ter acesso aos autos do processo. Ficando estabelecido na nova lei que aquelas comarcas que não disponibilizarem as máquinas serão obrigadas a aceitar a petição papel. E não pode haver exclusão em absoluto. Aquelas pessoas que se virem aí excluídas do processo podem fazer com que a petição papel seja tônica, porque esta é uma palavra da moda, a inclusão, e que também foi lembrada pelo novo Código de Processo Civil. Com relação ainda aos atos do processo, eu gostaria de dizer agora do tempo para a prática dos atos processuais. Falar do tempo e dos prazos, questão muito importante para nós advogados, porque desde os romanos já se dizia que dormientibus non succurrit ius, o direito não socorre os que dormem. Qual é o prazo que eu vou ter para a prática do ato processual? O prazo previsto em lei. Se a lei for omissa, o prazo fixado pelo juiz, e se o juiz não fixar o prazo será de 5 dias, como já era na vigência do Código passado. Mas há uma novidade interessante com relação aos prazos, uma tendência de uniformização dos prazos. O novo Código, por exemplo, com relação aos prazos de contestação, os uniformizou todos em 15 dias. Então, toda e qualquer ação terá 15 dias de prazo para a resposta do réu, com exceção apenas da resposta ao pedido de tutela de urgência, em que o prazo será de 5 dias. Isto evita aquele trauma que os advogados tinham com relação à perda de prazo por conta desta pluralidade desses prazos. Portanto, todos os prazos de defesa de 15 dias. Também os prazos recursais serão uniformizados, estão uniformizados em 15 dias, exceto o prazo para os embargos de declaração. Atenção, o agravo, qualquer que seja a modalidade de agravo, fique atento, terá o prazo de 15 dias para interposição e para a respectiva resposta. Portanto, só os embargos de declaração no prazo de 5 dias. Mas quero lembrar que este código não modifica as regras de prazos dos juizados especiais. Então, aquele prazo de 10 dias para o recurso nominado da Lei 90/99 continuará sendo de 10 dias, da mesma forma que aquele prazo de 5 dias para os embargos de declaração lá nos juizados especiais continuará sendo de 5 dias. Com relação às férias, a Constituição Federal aboliu a possibilidade de férias coletivas. Este código, lei infraconstitucional, não poderia passar por sobre a Constituição. Então ele não teve como investir neste assunto. O que foi feito foi a disposição de uma regra estabelecendo uma suspensão dos prazos, não dos processos, suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro do ano subsequente. É o que tem sido chamado período de férias para os advogados. Se juízes e promotores que têm cada qual 60 dias de férias estiverem trabalhando, não estiverem de férias neste período, têm que estar trabalhando, da mesma forma que defensores públicos e serventuários. Agora, os advogados não verão correr os prazos nesse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Como a lei fala em suspensão, não interrupção, você comece a contar o prazo e pare a contagem no dia 20 de dezembro. E reconte só os dias restantes depois do dia 21 de janeiro do ano subsequente. E como há a suspensão de prazo e não de processos, os processos continuarão correndo. E atenção, nós estamos falando de prazos processuais. Se for prazo fundamental, o prazo substancial, como o prazo de prescrição de decadência, esses serão contados normalmente nesse período de 20 de janeiro, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a que eu estou me referindo e que está sendo dito como período de férias, na verdade, de suspensão dos prazos, porque não há mais possibilidade de férias coletivas de acordo com a nossa Constituição. Ainda a respeito dos prazos, uma pergunta: qual é o prazo que o juiz tem para a prática do ato? O juiz teve ampliados os seus prazos para praticar os atos, ele terá 5 dias para os despachos, 10 dias para as decisões interlocutórias e 30 dias para as sentenças. E o serventuário terá o prazo de 1 dia para poder fazer a conclusão e o prazo de 5 dias para cumprir os demais despachos. Com relação agora, à contagem desses prazos. A grande modificação está aqui. Na sistemática passada,
eu não começava a contar prazo sábado, domingo e feriado, e se por acaso o prazo terminasse sábado, domingo e feriado, ele seria prorrogado para o primeiro dia de expediente. Com o novo código, eu só vou contar o prazo nos dias úteis. Vou contar o prazo saltando sábado, domingos e feriados. E quais são os dias não úteis? A lei ampliou também o leque dos dias não úteis. Agora são dias não úteis. Os domingos, também os sábados agora, os feriados declarados por lei e aqueles dias em que não houver expediente forense. Um exemplo para esclarecer melhor a situação. Se você, numa quinta-feira, for intimado para praticar um ato com prazo de 5 dias, você vai contar sexta, segunda, terça, quarta e quinta. Se todos esses dias forem dias úteis, você não vai mais contar como antes. O prazo sexta, sábado, domingo, segunda e terça é diferente, portanto, a regra com relação à contagem dos prazos só nos dias úteis, o que facilita muito a vida dos advogados e dos operadores do direito. É uma questão importante a ser destacada com relação aos prazos. E com relação ao prazo especial para os litisconsortes com procuradores diferentes. Aquela regra antiga, segundo a qual os prazos seriam dobrados, continua em vigor com 3 modificações. Primeira modificação: se os advogados forem do mesmo escritório, embora diferentes, o prazo não será dobrado. Segunda exceção: se o processo for eletrônico, não haverá dobra de prazo para os litisconsortes com procuradores distintos. E a terceira exceção: se 2 réus forem citados, um contratar um advogado e o outro se tornar revel não contratar advogado, neste primeiro momento haverá dobra de prazo. Mas daí para frente, se persistir a revelia, não haverá mais dobra de prazo até o momento em que o outro réu contratar um advogado. São as regras com relação aos prazos processuais. Continuando a matéria sobre os prazos, eu gostaria de destacar agora de quando é que seria o primeiro dia do prazo. Depende da modalidade de citação ou intimação. Se o réu for citado por carta com AR, da juntada do AR aos autos. Se for citado por oficial de justiça, da juntada do mandado. Se for citado por carta precatória, atenção para uma modificação. Será da juntada da carta precatória aos autos, se o juízo deprecado não tiver mandado uma comunicação eletrônica ao juízo deprecante informando do cumprimento da carta. Porque se essa comunicação tiver ocorrido, será da juntada da comunicação aos autos que vai correr o prazo de resposta para o réu citado por carta precatória. Na citação por edital, o prazo de resposta correrá do fim da dilação assinada pelo juiz, esclarecendo a lei nova agora, que correrá do primeiro dia útil após o fim da dilação. Se houver pluralidade de réus, o prazo correrá da última citação, como era na sistemática da lei anterior. E uma outra norma interessante com relação aos prazos é que a jurisprudência do STJ entendia intempestivo o ato praticado antes do início do prazo. O novo Código é expresso dizendo que não há intempestividade se o ato for praticado antes do início da respectiva contagem. São regras, portanto, novas com relação à aplicação dos prazos. Na sequência, nós vamos falar agora do defunto. Na verdade, vamos falar do processo cautelar. O Código passado previa no seu livro 3º quase 100 artigos tratando de processo cautelar. O novo Código não manteve estas regras porque o que interessa não é o processo cautelar, um conjunto de atos praticados com o objetivo de obtenção de medidas cautelares. O que interessa, na verdade, são as medidas cautelares ou mesmo as medidas de antecipação da tutela. Então, o Código, na parte geral, num capítulo sobre tutelas provisórias, falou de tutelas de urgência e tutelas da evidência. Falando de tutelas de urgência, dispôs que elas exigiriam a fumaça do bom direito, a aparência do bom direito, chamado fumus boniuris, e também o periculum in mora, o perigo na demora, o risco de dano grave de difícil reparação. Então, isso com relação às tutelas de urgência. E com relação à tutela da evidência, o Código estabeleceu a necessidade apenas da fumaça do bom direito, nas hipóteses expressamente previstas no seu artigo 311. Eu quero lembrar aos operadores do direito que poderá ser requerida a tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória da tutela, antecipadamente ou no custo do próprio processo. Se for requerida antecipadamente, serão pagas as custas, mas depois de formulado o pedido, digamos, principal, não haverá necessidade de pagamento de novas custas. Nós teremos, portanto, a fusão de ambos os processos anteriormente, cautelar e principal, num processo só. E muito interessante uma norma trazida pelo novo Código, no caso de tutela de urgência, uma vez presentes os pressupostos e o juiz entendendo da urgência urgentíssima do caso, poderá conceder a medida e, neste caso, se não houver recurso da parte contrária,
a tutela vai se estabilizar e, consequentemente, não será necessário o prosseguimento do processo com formulação de um pedido principal com os requisitos mais bem observados. Agora, é bom lembrar que o ato que concede tutela de urgência ou tutela de evidência, como decisão interlocutória, será passível do recurso de agravo de instrumento. E a parte poderá contestar esta medida tutela de urgência no prazo de 5 dias, que é o prazo diferenciado para a defesa, apenas neste caso 5 dias, não de 15 dias. São as regras que eu entendo importantes destacar aqui sobre as tutelas de urgência e tutelas da evidência. Vamos falar agora na sequência sobre a parte especial do Código. Na parte especial, o Código principia por tratar do processo de conhecimento. Qual foi a grande modificação com relação ao processo de conhecimento? Foi a fusão do antigo procedimento ordinário com o procedimento sumário, no chamado procedimento comum. Então teremos o procedimento comum e alguns procedimentos especiais. Houve a fusão, repito, no procedimento comum do ordinário com o sumário. Esta é uma modificação. O que tem de diferença com relação a este procedimento comum em relação ao Código passado? Requisitos da petição inicial. Todo mundo sabe de cor e salteado que o artigo 282 do CPC de 73 previa os requisitos para a petição inicial. O novo Código prevê estes requisitos no artigo 319. E este artigo 319 tem algumas diferenças em relação ao artigo 282 passado. A primeira modificação: não haverá necessidade de requerimento para a citação do réu. Este pedido de requerimento pelo autor de citação do réu é um pedido já entendido pela jurisprudência como implícito e não precisará ser formulado. Agora, o novo Código está exigindo expressamente que a petição inicial traga CPF e CNPJ das partes, evidentemente se forem conhecidos esses números, porque se não forem, a parte poderá pedir até, diz a lei, auxílio do juiz para que venha para os autos. E até mesmo a pessoas jurídicas que sequer têm número de CNPJ e pessoas físicas que sequer têm número de CPF. Outra modificação é que os endereços eletrônicos, seja das partes dos advogados, devem ser colocados na petição inicial. E muito importante chamar a atenção dos advogados para esta modificação. Se você é advogado do autor e o seu cliente ranzinza não quiser acordo de espécie alguma, é requisito da petição inicial colocar lá que ele não tem interesse em acordo. Por quê? Se ele não disser isto, o juiz vai marcar uma audiência de conciliação. E se ele não comparecer ou não remeter um preposto diverso do advogado com poderes para fazer acordo, este será considerado um ato atentatório à dignidade da justiça e ele poderá sofrer uma multa de até 2% sobre o benefício patrimonial buscado. Então, é um requisito importante a ser lembrado. Se por acaso não for colocado na inicial que o autor não quer acordo, ele deve comparecer ou mandar um preposto com poderes para tanto. Eu gostaria de lembrar aos operadores do direito que agora está dada ao juiz a possibilidade, no artigo 332 do novo Código, de julgamento de improcedência liminar do pedido nas hipóteses deste artigo. São hipóteses ligadas à jurisprudência. Se aquele assunto já estiver simulado pelo Supremo, pelo STJ, no julgamento de casos repetitivos, por exemplo, o juiz, vendo que a decisão será favorável ao réu, sequer precisará mandar citar o réu e poderá dar esta sentença de improcedência liminar do pedido nessas hipóteses do artigo 332, inclusive se verificar de plano a ocorrência da prescrição, como prevê o parágrafo 1º desse artigo 332. Se ele fizer isto, poderá, evidentemente, o autor apelar da sentença. E em ocorrendo a apelação do autor, nesta hipótese, o réu será citado para querendo acompanhar a apelação e os demais do processo. Não havendo apelação, a sentença transitará em julgado e o réu será intimado para, digamos assim, ficar sabendo que já ganhou a demanda sem saber. Porque se houver de novo repetição da demanda, ele poderá arguir a prejudicial de mérito de coisa julgada já ocorrente, certamente. Então, uma novidade interessante esta do julgamento da improcedência liminar do pedido. Não sendo esta hipótese, algumas situações poderão ocorrer, eu vou explicar estas situações no procedimento comum. Primeira hipótese, o autor dispensou a conciliação na inicial. Neste caso, então, o juiz vai mandar citar o réu e o réu citado terá 15 dias de prazo da juntada da sua citação aos autos para fazer a sua contestação. Segunda hipótese, o autor não dispensou a conciliação. Então, o juiz marcou uma audiência de conciliação-mediação para tentar a composição das partes e mandou citar o réu.
Nesta hipótese, esta audiência tem que ser marcada com 30 dias pelo menos de antecedência, o réu tem que ser citado para ela com 20 dias pelo menos de antecedência, mas se ele, réu, não quiser a conciliação, ele terá 10 dias antes da audiência para poder apresentar uma petição dizendo eu não quero o acordo. E se ele protocolizar esta petição até 10 dias antes da data do protocolo desta petição, vai correr o seu prazo para contestar a ação em 15 dias. Agora, não tendo ele protocolizado esta petição, vai ser realizada a audiência e se ele, réu, também não comparecer à audiência, ele que não se manifestou contra a sua realização, ele é que vai arcar com a multa de até 2% sobre benefício patrimonial buscado nessa demanda. A multa tanto pode ser contra o autor como contra o réu, dependendo daquele que tenha frustrado a realização desta audiência. O novo código, é bom insistir, ele foca muito na necessidade de entendimento entre as partes, meio alternativo de solução dos conflitos, seja a mediação, seja a conciliação, seja a arbitragem. Então esta é uma outra hipótese. Agora, em sendo realizada a audiência de conciliação, porque ambos não se manifestaram contra, vai ser tentado o acordo por mediadores, conciliadores, se esse acordo for obtido, será homologado por sentença. E se frustrar o acordo, mas houver ainda uma possibilidade da sua realização, dentro do prazo de até 60 dias, pode ser tentada nova audiência para esse entendimento. Mas o certo é que da última audiência sem êxito de conciliação, vai correr o prazo de 15 dias que o réu tem para se defender neste procedimento comum. Na sequência, vamos falar da defesa do réu. O réu deve observar o princípio da concentração. O que quer dizer isto? Ele deve, na contestação, colocar toda a matéria de defesa. Se ele quiser, por exemplo, impugnar o valor da causa não mais em peça à parte, na própria contestação, eu já disse, se ele quiser arguir incompetência absoluta ou relativa na própria contestação, se quiser pedir justiça gratuita para si ou impugnar justiça gratuita para o adversário na própria contestação, se quiser reconvir, valer-se da reconvenção na própria contestação, enfim, todas as atitudes de resposta do réu numa peça só, que é a contestação. Vamos acabar com os penduricalhos, conforme acontecia anteriormente ao que este código objetiva fazer. Depois de apresentada a contestação, o que vai ocorrer na sequência do procedimento comum? Depende do que tiver adotado de atitude o réu. Se ele tiver contestado a ação e o juiz verificar que a matéria em jogo é apenas matéria de direito, ou sendo matéria de direito ou de fato não depender de outras provas, o juiz fará o julgamento antecipado de mérito. Aquele antigo julgamento antecipado da lide dará logo a sentença contra a qual caberá apelação. Se de outro lado o juiz perceber que o caso é de extinção prematura do processo, por conta da ocorrência de um daqueles episódios do antigo artigo 267, agora do artigo 485, que impedem o prosseguimento do processo, o juiz também dará uma sentença sem examinar este mérito, contra a qual caberá a apelação. Se o réu tiver contestado apenas parte dos pedidos, deixar que alguns pedidos se tornem incontroversos, o juiz poderá fazer, nos termos do artigo 356, o julgamento antecipado parcial de mérito. Ele poderá julgar aqueles pedidos em relação aos quais não haja controvérsia ou que já estejam provados. E neste caso é bom destacar para as minhas amigas e os meus amigos que, neste caso, não caberá apelação contra o ato do juiz que fizer, nos termos do artigo 356, o julgamento antecipado parcial de mérito. Este ato será passível do recurso de agravo de instrumento. Mas vamos pegar aquela hipótese última em que o réu conteste a ação e o juiz verifique que há necessidade da coleta de outras provas além das provas documentais já apresentadas. Neste caso, duas situações poderão ocorrer. Se a causa não apresentar questões complexas de fato ou de direito, o juiz poderá dar uma decisão de saneamento. Ali usa a palavra organização e saneamento do processo. E nessa decisão ele vai decidir sobre quais as provas vai admitir, sobre quais pontos vai incidir a prova, sobre a eventual inversão do ônus da prova, que o juiz agora poderá fazer mesmo fora das hipóteses legais. Ele vai resolver essas questões na decisão de saneamento e as partes terão 5 dias de prazo depois, sem necessidade de embargo de declaração, para pedir esclarecimento sobre essa decisão de saneamento. Mas se o juiz entender que a causa apresenta questões complexas de fato e de direito, ele vai marcar uma audiência de saneamento. E esta audiência, com a presença das partes, ele, juntamente com elas, vai procurar organizar o processo. É importante destacar
que esta audiência de saneamento é nela que deverão ser apresentados os róis de testemunhas. O autor apresente o seu rol de testemunhas, se pretender esta prova, na audiência de saneamento, e o réu, da mesma forma, apresente o seu rol de testemunhas nesta audiência, se pretender esta prova. Agora, eu gostaria de lembrar que se o juiz não marcar esta audiência, ele fizer o saneamento em simples decisão, o prazo para apresentação dos róis será fixado por ele, juiz, em até 15 dias. Ele vai definir qual é o prazo para apresentação desses róis de testemunha. Vamos falar agora das audiências e das provas. Com relação às audiências, eu gostaria de destacar de início que deve haver um espaço de 20 minutos entre uma audiência de conciliação e outra, e um espaço de 1 hora entre uma audiência de instrução e julgamento e outra. O Tribunal de Justiça, em enunciados já apresentados pelo seu site, está pedindo ao juiz que flexibilizem esta regra de audiência de 1 hora se a prova a ser colhida for menor. Por exemplo, será ouvida apenas uma testemunha naquela audiência, não será necessário 1 hora para a coleta desse depoimento, então, neste caso, pode ser flexibilizada a regra. Isso é matéria não da lei de jurisprudência que eu estou colocando para o conhecimento de todos. Agora, com relação às provas que se colhem nesta audiência, a prova testemunhal, há modificações que devem ser destacadas. Primeiro, já disse, com relação ao rol de testemunhas, será apresentado num prazo de até 15 dias fixado pelo juiz ou na audiência de saneamento, se ela for marcada. Quero lembrar também que serão os advogados que arrolarem as testemunhas que providenciarão a intimação das testemunhas por carta QR ou qualquer outro papel que conste a assinatura dessas testemunhas, cientes da data e do local do comparecimento para prestar depoimento. Se por acaso, até 3 dias antes da audiência, esta prova da intimação for apresentada e a testemunha não comparecer, é direito do advogado insistir no seu depoimento. Advogado que continua com aquele direito de dispensar a intimação, comprometendo-se a levar a testemunha e correndo aquele risco de, na ausência da testemunha, ser tido como desistente daquela prova. Gostaria de dizer mais com relação à prova testemunhal, que, evidentemente, o advogado não vai providenciar a intimação da testemunha que seja militar, que seja funcionário público, aquela chamada testemunha grada, aquela pessoa que tem determinada posição, que dá-lhe o direito de marcar o dia e horário para prestar o depoimento. Por exemplo, um desembargador, um governador de estado, essas pessoas marcam o dia e horário que querem prestar o seu depoimento e não será o advogado que vai providenciar a sua intimação. Ainda com relação à prova testemunhal, gostaria de frisar que o CPC, agora o Código de Processo Civil, está adotando a mesma regra do Código de Processo Penal, ou seja, na hora da audiência, o advogado não vai fazer pergunta ao juiz para o juiz reperguntar a testemunha. O advogado vai perguntar diretamente para a testemunha sem intercedência do juiz, que vai poder apenas fiscalizar se não está sendo feita uma pergunta já repetida ou que não tenha nada a ver com o caso, ou para induzir a testemunha a dar uma determinada resposta. Isso com relação à prova testemunhal. Com relação à prova pericial, gostaria de destacar um aspecto: deverão ser organizados cadastros dos peritos que deverão, quando nomeados, apresentar o seu currículo e a prova da sua habilitação, podendo o juiz dispensar a prova pericial e inquirir em audiência técnicos da sua confiança quando a prova pericial for menos complexa, como já acontece na sistemática dos juizados especiais. Gostaria de dizer também que o prazo para a formulação de quesitos, indicação de assistentes técnicos, uma vez nomeado o perito, não mais de 5 dias, será de 15 dias, foi ampliado este prazo para esta manifestação, isto com relação à prova pericial. Agora, com relação à coleta da prova na audiência, a ordem continua a mesma. Primeiro, prestam depoimentos peritos, depois as partes, depoimento pessoal do autor, depois depoimento pessoal do réu, depois depoimentos das testemunhas do autor, depois testemunhas do réu. A inversão desta ordem pode acontecer com a concordância de todos, como já era de jurisprudência, agora é de lei. E na hora da audiência, no encerramento, vem os debates orais, naquele prazo de 20 minutos, mas podendo ser substituídos por memoriais escritos. A novidade é que os memoriais escritos devem ser apresentados primeiro pelo autor no prazo de 15 dias e logo em seguida pelo réu, também no prazo de 15 dias e finalmente, se for o caso, pelo Ministério Público em igual prazo. Isso com relação à audiência. Vamos falar agora da sentença, que tem preocupado muitos juízes. Por quê? Porque todo mundo sabe que uma sentença, para ser válida, tem que ter relatório, fundamentação e parte dispositiva ou conclusão. E a fundamentação das sentenças, por conta da quantidade de processos, tem deixado muito a desejar. O novo Código estabelece um roteiro no artigo 489, parágrafo 1º, como é que se considera efetivamente fundamentada uma sentença. Não se admite mais, digamos assim, uma sentença Ctrl-C, Ctrl-V, que serve para justificar
uma fundamentação Ctrl+C, Ctrl+V que serve para justificar qualquer sentença. Não, a fundamentação tem que ser específica com relação àquele caso. Por exemplo, se foi citada uma determinada súmula, tem que ser dito o que aquela súmula tem a ver com aquele caso, é uma outra exigência da nova lei quanto à fundamentação. Afinal de contas, o Brasil adotou a teoria da substanciação, aurida dos direitos alemão e austríaco, de acordo com a qual o pedido tem que ter uma causa de pedir e a fundamentação tem que apreciar o pedido com a causa ou as causas de pedir, o que significa dizer que a não apreciação de um pedido, a não apreciação de uma causa de pedir é motivo de nulidade da sentença por violação deste princípio consubstanciado na nossa lei. Isto é o que há com relação à sentença de mais importante no caso. Cumprimento de sentença. Não há muita novidade com relação ao cumprimento de sentença, porque esta matéria já era mais ou menos nova no CPC de 73. A novidade que eu gostaria de destacar para os advogados é a seguinte: pela sistemática anterior, uma vez transitada em julgado a sentença e condenado o réu a pagar uma quantia, a não efetivação do pagamento por ele ensejaria a sua intimação na pessoa do seu advogado para em 15 dias pagar sob pena de multa de 10%. Esta regra persiste, mas na sistemática anterior, não havendo pagamento, a pedido do credor seriam penhorados os bens do devedor e, uma vez penhorados os bens, ele seria intimado na pessoa do seu advogado para oferecer a chamada impugnação ao cumprimento de sentença. Pois bem, aqui está a modificação. Não fique você, advogado do réu, esperando ser intimado da penhora para oferecer em 15 dias impugnação ao cumprimento de sentença. Não. O prazo de 15 dias para oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença vai correr imediatamente após o prazo de 15 dias que tenha corrido sem o efetivo pagamento. Então, a mudança adequando o novo código ao que já acontece na execução por título extrajudicial, em que também, sabidamente, não há um prazo para embargar a execução só depois da intimação da garantia do juízo, mas já correndo automaticamente da citação do devedor para pagar ou embargar a execução. Esta é a modificação que eu entendo importante destacar com relação ao cumprimento de sentença. E com relação ao processo de execução por título extrajudicial, é a mesma coisa, a lei já foi mudada mais recentemente, não há modificações de vulto, apenas destaco a possibilidade de ser, no caso de alimentos, o réu ficar preso em regime fechado, mas em sala separada, se não pagar em 3 dias ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. E também uma regra interessante, que o STJ já está aplicando, a possibilidade de o nome deste devedor de alimentos ir para o SPC, para esses órgãos de proteção ao credor, ao crédito. São as informações importantes em relação ao processo de execução. Vamos falar agora sobre os recursos. O Código Novo trata dos recursos num capítulo próprio sobre os processos nos tribunais e sobre os recursos. O primeiro recurso a ser abordado por nós é o recurso de apelação. Qual é a principal modificação? Juízo de admissibilidade. Na sistemática anterior, a apelação estava sujeita a uma admissibilidade pelo juízo ACOR, aquele de cuja sentença você recorria, e uma admissibilidade posterior pelo tribunal que iria julgar o recurso, o chamado órgão ad quem. Pelo novo Código, a apelação está sujeita apenas ao juízo de admissibilidade pelo tribunal, o que significa dizer que você, no prazo de 15 dias, pagando as custas, poderá interpor o recurso de apelação apresentando ao juiz, que vai simplesmente ouvir a parte contrária para as contrarrazões e remeter para o tribunal. O tribunal sim é que vai fazer o juízo de admissibilidade, conhecendo do recurso e entender que ele preenche os pressupostos, ou não conhecendo o recurso e entender que ele não preenche os pressupostos. Uma norma interessante. Na legislação passada, se você não fizesse o preparo suficiente do recurso, você seria intimado para fazer a complementação em 5 dias. Esta regra persiste, mas há uma regra nova. Se você, por acaso, não provar a realização do preparo no ato da interposição do recurso, você também será intimado em 5 dias fazer o preparo em dobro, porque um dos princípios norteadores deste novo código é o da primazia do mérito. Tudo fazer para julgar o mérito e não ficar extinguindo o processo por conta dessas filigranas que impedem que isto aconteça. As principais modificações essas com relação ao recurso de apelação. E lembro que a apelação continua sujeita a efeito suspensivo de regra. Mas nas hipóteses do artigo 1012, a apelação não terá efeito suspensivo. E se porventura você precisar de um excepcional efeito suspensivo para apelação nessas hipóteses, você vai requerer diretamente ao tribunal, apresentando um pedido de efeito suspensivo acompanhado de cópia da sua apelação, e aquele relator ao qual for distribuído o seu pedido de efeito suspensivo vai ficar com a competência preventa para julgar posteriormente o recurso de apelação.
Agora, com relação ao recurso de agravo, há novidades aqui palpáveis. A primeira novidade é com relação ao prazo, o agravo quanto à decisão do juiz de primeiro grau. Eram previstos 2 agravos, o agravo retido e o agravo de instrumento. Não haverá mais agravo retido, só agravo de instrumento, nas hipóteses do artigo 1015. E se for um caso urgente, fora das hipóteses do artigo 1015, a única solução será a impetração de mandado de segurança. O que você vai poder fazer contra aquelas interlocutórias que causam um gravame menor para o seu cliente? Aquelas interlocutórias menores. Por exemplo, você está em audiência e o juiz indefere a oitiva de uma testemunha. Antigamente você fazia um agravo retido. Agora, com o novo código, você não vai fazer nada. Você vai apenas ter o cuidado de fazer com que este episódio seja registrado na ata, porque você sabe o que não está nos autos não está no mundo. E neste caso, então, registrado na ata, você perdendo a causa, nas razões de apelação, pedirá a apreciação daquela questão. E você ganhando a causa, mas insistindo naquela questão, nas contra-razões de apelação, você pedirá a apreciação daquela matéria. É a questão com relação ao recurso de agravo. O agravo de instrumento será no prazo de 15, não de 10 dias, como era antes. E este agravo de instrumento tem uma modificação importante também com relação à forma de interposição. Anteriormente, você poderia protocolizá-lo diretamente no tribunal, mandar pelos correios, por via postal, portanto, mesmo que ele não chegasse no tribunal dentro do prazo, se ele fosse postado dentro do prazo, ele estaria tempestivo. Você poderia também mandá-lo por fax, desde que o original chegasse no tribunal em 5 dias. Estas regras continuam com 2 alterações. Primeira alteração, você que está na comarca do interior, por exemplo, poderá aí mesmo na sua comarca protocolizar o agravo, sem necessidade de protocolizá-lo diretamente no tribunal. Você protocolizando aí estará resolvida a questão. E a outra modificação, o agravo por fax. Você não precisará mandar o agravo com as cópias. Você mandará apenas por fax o agravo e as cópias você mandará com o original, juntamente com o recurso que você vai protocolizar em 5 dias no tribunal, onde ele vai ser recebido. Esta informação é importante com relação ao agravo de instrumento e também o rol das peças que devem formar o agravo de instrumento. Você deve juntar a petição inicial, a contestação, a petição que gerou a decisão agravada, além daquelas peças já de traslado obrigatório, a decisão agravada, a certidão de intimação, para ver se o recurso está no prazo, e as procurações das partes. Então, são as peças obrigatórias agora para a formação do agravo. Você deve cumprir aquela regra que antigamente estava no artigo 526, mas não é obrigatória. Mas se você não cumprir isso, for questionado, isso poderá ensejar o não conhecimento do agravo se não for sanada a falha. Digamos que você não tenha apresentado uma peça para instruir o agravo. Antigamente, eles não conheciam do seu recurso. Agora não poderão fazer isso. Primeiro, precisarão te dar o prazo para você apresentar a peça dentro desse espírito aí de primazia do mérito que reina no novo Código de Processo Civil. São regras importantes a destacar com relação ao agravo. Você vai poder continuar pedindo o efeito suspensivo e ou o efeito ativo. E se porventura esse efeito suspensivo ou ativo para o agravo for negado, antigamente você tinha pedido de reconsideração, não tinha recurso. Agora você tem, porque todas as decisões dos relatores dos tribunais serão passíveis de um recurso conhecido com o nome de agravo interno. É o nome que a nova lei deu para este agravo contra as interlocutórias dos juízes nos tribunais. O agravo continua sujeito a preparo e o que eu já disse também, se porventura o preparo tiver sido insuficiente, poderá ser complementado em 5 dias e se não tiver sido realizado, 5 dias para que seja feito o preparo em dobro com relação ao recurso de agravo. Muito bem, vamos falar agora dos embargos infringentes. Era um recurso que havia na legislação passada e que não foi reproduzido na nova lei. Então você não terá como interpor embargos infringentes naquela hipótese em que a sentença tenha sido reformada pelo tribunal por maioria de votos. Da mesma forma que na ação rescisória, em que a sentença rescindenda seja rescindida por maioria de votos. Você não poderá interpor embargos infringentes, porque esse recurso não existirá mais. Mas no lugar deste recurso, a nova lei colocou uma técnica de julgamento. Em que consiste essa técnica de julgamento? O próprio tribunal, independentemente do seu recurso, ele vai ter que colocar para julgar mais uma vez se não houve unanimidade no julgamento da apelação que tenha reformado a sentença de primeiro grau. Então, naquela própria sessão, que dificilmente vai acontecer, mas na próxima sessão em que isso for possível, o tribunal colocará para julgar aquele caso pela Câmara cheia, para que mais desembargadores, juízes, possam dar uma decisão diferente daquela anteriormente dada. São as modificações importantes com relação a essa técnica nova de julgamento. Embargos de declaração. Não houve praticamente modificações, continuam sendo interpostos no prazo de 5 dias, inclusive lá nos juizados especiais, e eles continuarão interrompendo o prazo para outros recursos.
Uma mudança desta lei com relação aos juizados especiais foi exatamente essa. Nos juizados especiais, os embargos de declaração suspendiam o prazo para outros recursos. Agora interrompe o prazo para outros recursos. Esta norma, o artigo 50 da Lei 90/99, foi modificada. E quero dizer que aquilo que estava na jurisprudência agora está na lei. Se os embargos de declaração tiverem efeito infringente ou modificativo, a parte contrária deve ser ouvida para contrarrazoar este recurso no prazo de 5 dias. Isto com relação aos embargos de declaração. E, por último, as modificações com relação aos recursos extraordinário e especial. Estes recursos são interpostos contra decisões de única ou última instância dos tribunais que contrariarem legislação infraconstitucional ou divergirem da jurisprudência de outros tribunais, o recurso especial, ou extraordinário, decisões de única ou última instância que contrariarem a Constituição. Esses recursos poderão ser interpostos simultaneamente, se for caso dos dois, no prazo de 15 dias, sem efeito suspensivo, e apresentadas as petições ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. Este presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, na sistemática da legislação passada, depois de ouvida a outra parte para as contrarrazões em 15 dias, dava uma decisão de admissão ou inadmissão desses recursos. Em Minas Gerais, em 98% dos casos, esses recursos eram lamentavelmente inadmitidos e a parte era obrigada a fazer o agravo do artigo 544 do CPC de 73 no prazo de 10 dias para fazer subir esses recursos. O Código Novo aboliu esta admissibilidade pelo presidente ou vice do tribunal, de sorte que, uma vez apresentadas as contrarrazões, o presidente ou vice se limitaria a remeter os autos para o STJ ou para o STF. Mas notícia triste e desagradável. A Lei 13.256, editada agora em fevereiro deste ano de 2016, alterou este Código de Processo e já está em vigor desde o dia 18 de março. Para voltar o que era antes com relação à admissibilidade de recurso especial e extraordinário. Ou seja, você interpondo especial e extraordinário, depois das contrarrazões, ele vai ficar de novo submetido à admissibilidade pelo presidente ou vice-presidente do tribunal. E se por acaso for inadmitido, você terá o agravo, só que agora no prazo de 15 dias, mas correndo o risco de sofrer uma multa se for alegada o manifesto descabimento deste agravo. Minhas amigas e meus amigos, estas são as considerações que reputo mais importantes destacar para vocês neste momento em que o Código entra em vigor, para que nós nos preparemos. Evidentemente que não vai ser apenas numa manifestação rápida e sucinta como essa que nós vamos saber todos os artigos do novo Código. Eu poderia brincar aqui apresentando para vocês a Bíblia Sagrada e dizer que eu poderia resumir os 1072 artigos do novo Código em 2 artigos, que são os 2 artigos que resumem os mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós fizermos isso, não vamos precisar dos 1072 artigos que estão neste código. Mas como isso, infelizmente, não acontece, nós seres humanos pecamos muito, nós somos perfeitos, então que continuemos aí lendo o código. Eu quero dar o meu testemunho pessoal. Eu me formei na Federal em 1974, estudei processo civil no ano de 72. O curso era anual e não semestral. Tive aula com 2 grandes processualistas, Celso Agrícola Barbe e Salvo de Figueiredo Teixeira, ambos já de saudosa memória. Salvo, inclusive, meu padrinho de casamento e que me levou para o magistério na área do processo civil, matéria que eu leciono há 41 anos. Pois bem, eles ensinaram tudo para a minha turma pelo código que então vigorava de 1939. E quando foi em 73, foi editado o código anterior, e entrou em vigor em 74, ou seja, eu me formei em 74, a minha turma se formou neste ano, e nós não conhecíamos absolutamente nada do novo código. O que fizemos? Começamos a ler o código e estamos lendo até hoje. E agora, o conselho, se é que algum conselho eu posso dar para os meus amigos, é que comecem a ler nos seus mínimos detalhes este novo código, para que não sejamos surpreendidos pelas armadilhas que às vezes aparecem neste código. Muito obrigado.